Qual é o ponto aqui nesses ditos trinitarianos? É que para os autores canônicos do Novo Testamento, há plena igualdade na eternidade entre o Pai, Filho e Espírito. Não há nenhum elemento de subordinação, não há nenhum elemento de inferioridade em Deus em si mesmo na eternidade. E aqui a gente começa a ser desafiado, porque no nível prático nós acabamos atribuindo algum tipo de inferioridade às pessoas divinas. O nosso relacionamento com as pessoas divinas é complicado, por assim dizer. Se Deus, Pai, Filho e Espírito é o centro do nosso culto, a gente não pode errar aqui. E a gente tem um outro probleminha. Aliás, antes de ir para o probleminha, deixa eu ler uma frase de Basílio de Cesareia. A primeira citação dele aqui nessa palestra. Basílio diz: mas não atenuaremos a verdade, nem por temor trairemos nossa aliança. O Senhor nos transmitiu como doutrina obrigatória e salvífica que o Espírito Santo está na mesma ordem que o Pai. Olha o ponto aí. O Espírito Santo está na mesma ordem que o Pai. Se antes da salvação operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, abandonaríamos o modelo de salvação que recebemos, por meio do Filho que é um, ele, o Espírito Santo que é um, se religa ao Pai, que também é um e por si completa a trindade bem-aventurada, digna de todo louvor. Aí vem um alerta aqui, e aqui eu não quero dar canelada em ninguém. Ok, vamos ver se eu consigo aí não ofender ninguém. Nós temos um problema aqui. Várias vezes você lê livros sobre trindade, livros que tratem da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo, e o que você vê em vários autores, não só no nível popular, mas no nível acadêmico? A tendência a numerar as pessoas da deidade. Então, não raro você pega num livro, o Espírito é a segunda pessoa da trindade, o Espírito é a terceira pessoa da trindade, só que esse tipo de linguagem é uma linguagem imprópria à deidade. Deixa eu fazer um hiato aqui. Basílio de Cesareia, ele escreve um tratado do Espírito Santo, que eu estou citando, vou citar ele um pouquinho aqui para vocês, no século IV para o século V, lutando contra uma heresia chamada macedonianismo. Essa heresia surgiu em Constantinopla por um patriarca, um chefe da igreja daquela cidade, chamado Macedônio, daí o nome, e ele tinha uma relação complexa com a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Ele entendia que o Filho era eternamente subordinado ao Pai, e ele, de um lado, ele não queria descartar o Espírito Santo, mas ele não queria dar honra ao Espírito como deveria dar honra ao Filho e ao Pai. Então, ele fez duas coisas. A primeira, ele começou a afirmar que o Espírito Santo seria o poder do Pai e do Filho, ou uma energia do Pai e do Filho. E para tentar fazer uma espécie de hierarquia divina, ele começou a numerar as pessoas da deidade. E daí vem a heresia chamada pneumatoquianismo, ou adversários do Espírito Santo, ou inimigos do Espírito Santo. O ponto é, se Deus é indivisível e se Deus é uno, nós não podemos dividir as pessoas, até porque as pessoas não se somam. 1 mais 2 igual a 3, ou 1, 2, 3, não há soma em Deus. A linguagem é que é imprópria. Mais uma vez, Basílio de Cesareia. Se de fato subnumerais o Filho, renovais a mesma doutrina ímpia, a saber, existir desigualdade quanto à essência, haver diminuição de dignidade, ser posterior à origem, que era o problema de Macedônio. Em resumo, verificar-se-á simultaneamente uma restauração de todas as blasfêmias contra o unigênito por uma única palavra. Qual o ponto aqui de Basílio? Ele entendia que se a igreja errasse no campo do Espírito Santo, não desse a glória devida ao Espírito Santo, fatalmente a igreja roubaria a glória do Filho, sugerindo o Filho ser eternamente subordinado ao Pai, logo inferior ao Pai. Basílio continua: há um só Deus Pai, um só Filho unigênito, um só Espírito Santo. Anunciamos cada uma das hipóstases singularmente. E se fosse conveniente conumerar, não nos deixaríamos levar por rude enumeração a uma ideia politeísta. Então, ainda que seja popular, eu mesmo já usei esse tipo de linguagem, a segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, ainda que ela seja popular, essa linguagem é uma linguagem imprópria para se referir à deidade, ao único Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Um ponto importante aqui para fechar esse primeiro ponto é:
Quando os escritores canônicos, eles bagunçam, por assim dizer, a ordem das pessoas, o que eles querem afirmar é que a plena igualdade da eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. O que eles querem estabelecer como verdade dogmática, uma verdade que nós aceitamos e cremos e professamos, é que a plena igualdade entre Pai, Filho e Espírito. Na eternidade não há nenhum tipo de subordinação, não há nenhum tipo de hierarquia entre as pessoas divinas. Antes, elas compartilham os nomes de Deus, compartilham os atributos de Deus, elas fazem as mesmas obras externamente e elas, as três pessoas juntas, são dignas de todo louvor e toda glória.